Você sente, mas não entende. Sofre, mas não sabe por quê. Acorda com o coração pesado, como se houvesse uma guerra dentro de você que ninguém mais vê. E talvez seja verdade. Talvez exista mesmo um campo de batalha no fundo da sua mente. E o inimigo é você. Mas existe uma saída. Uma saída silenciosa, poderosa e brutalmente honesta. Não se trata de eliminar a dor, mas de transformá-la. Não se trata de evitar o medo, mas de encará-lo até que ele recue. Tudo o que você sente agora, essa ansiedade, esse cansaço, essa raiva escondida, são apenas ecos de um mundo interno que ainda não foi dominado. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele sabia. Ele carregava um império nos ombros e ainda assim sentava em silêncio para escrever sobre paciência, disciplina e autocontrole. Você pode fazer o mesmo. Não importa o caos ao seu redor. A verdadeira batalha é aqui dentro. E o que começa com uma escolha simples, respirar fundo, recuar antes de reagir, silenciar a mente antes de gritar, transforma tudo. Visualize isso. Você no meio da tormenta. O vento sopra, as vozes te pressionam, o mundo exige, mas você permanece imóvel, calmo, imperturbável. Essa é a verdadeira força, não aquela que grita, mas a que resiste em silêncio. A dor vai vir, o medo vai chegar, mas se você estiver preparado por dentro, eles não vão vencer. Porque aquele que domina seus pensamentos, domina o próprio destino. Essa é a primeira chave, o começo da mudança. E se você aceitar isso, então está pronto para o que vem a seguir. Você não pode controlar o que acontece lá fora, mas pode e deve controlar como você responde. Essa é a diferença entre quem afunda e quem atravessa a tempestade de pé. A maioria das pessoas reage como escravas do impulso. Sentem raiva e explodem, sentem medo e recuam, sentem dor e desistem. Mas você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para despertar. Imagine sua mente como uma fortaleza. Cada pensamento é uma pedra, cada escolha um tijolo. Se você constrói com ansiedade, dúvida e pessimismo, cria sua própria prisão. Mas se constrói com foco, fé e disciplina, levanta muralhas que nada pode derrubar. A visualização é a ferramenta secreta dos que caminham à frente do tempo. Não é misticismo, é estratégia mental. Quando você fecha os olhos e enxerga o que quer ser, quando sente no corpo a vida que quer viver, está moldando o terreno do seu próprio futuro. Veja-se resistindo ao que antes te quebrava. Veja-se sorrindo no meio do caos. Veja-se enfrentando a dor com honra, com firmeza, com clareza. Porque quanto mais você vê isso dentro de si, mais se aproxima de tornar isso real. Mas não basta visualizar, é preciso sustentar a imagem com disciplina. Você não vai acordar forte todos os dias, mas pode agir como alguém que é. A ação vem antes do sentimento. O comportamento constrói o caráter. E quando sua mente estiver treinada para não ceder, quando sua visão interna for mais real que as críticas e dúvidas externas, então você terá dado um passo para longe do desespero e mais perto da paz. Essa é a segunda chave. A fortaleza começa na mente. Agora, respire fundo, concentre-se, porque a próxima verdade vai te obrigar a quebrar tudo o que te mantém fraco. Você foi condicionado a buscar conforto, a evitar dor, a correr para longe do desconforto como se ele fosse o inimigo. Mas, e se eu te dissesse que o desconforto é o verdadeiro mestre? Que a dor não veio para te destruir, mas para te revelar? Carl Jung escreveu: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. E o que você encontra ao olhar para dentro? Medo, raiva, insegurança? Perfeito, porque são esses os monstros que você precisa encarar. A dor emocional é como um alarme, não é o problema em si,
é o chamado. Quando você sente angústia, solidão ou vazio, não é porque você é fraco, é porque algo precisa ser enfrentado. E toda vez que você ignora, toda vez que você anestesia, você prolonga o sofrimento. A disciplina mental começa quando você escolhe não fugir. Quando você olha para aquilo que dói, sem julgar, sem fugir, sem fingir. Só olhar, só encarar, só permanecer. É aí que a transformação começa. A dor começa a perder o controle quando você para de lutar contra ela. Quando você diz, eu vejo você, eu aceito você, mas você não me define. Você é maior que sua dor, porque você é aquele que observa, aquele que sente, mas permanece. E quando você permanece, algo muda. Algo dentro de você começa a se fortalecer. Uma base, um chão firme. E a cada vez que você faz isso, a cada vez que escolhe ficar em silêncio com sua dor, respirar dentro dela, atravessá-la, você está se tornando inabalável. Você está esculpindo uma alma que não quebra, que não se curva, que não precisa fugir. Essa é a terceira chave. Encare a dor como mestre, e ela te moldará como guerreiro. Fé. Uma palavra desgastada por repetições vazias. Mas quando você a entende de verdade, ela se torna a arma mais letal contra o desespero. Fé não é esperar que tudo dê certo. Fé é manter-se firme mesmo quando tudo parece dar errado. É confiar não em promessas externas, mas em algo interno. Algo que não se abala com a opinião dos outros, com a lentidão dos resultados ou com a violência do tempo. Você precisa desenvolver fé em si mesmo. Não aquela arrogância disfarçada, mas uma convicção silenciosa. Eu vou atravessar. Eu vou suportar. Eu vou crescer com isso. Porque haverá dias escuros. Dias em que você vai se perguntar se está no caminho certo. Dias em que vai parecer que todo o esforço foi em vão. Mas é exatamente nesses momentos que a fé é testada e forjada. A fé real não precisa de provas. Ela é a prova. Ela vive no silêncio entre o caos e a coragem. Ela é o que faz você dar mais um passo mesmo quando tudo em você quer parar. E quando essa fé estiver enraizada, quando ela for sua base e não uma bengala, você vai perceber algo. O mundo já não te controla. Porque você não depende mais dele para acreditar em si mesmo. Você se torna o seu próprio templo. E tudo aquilo que antes te desmoronava, agora te fortalece. Essa é a quarta chave. A fé não é uma fuga, é a fundação. Construa sua vida sobre ela e o mundo pode ruir ao seu redor, que você continuará de pé. Você foi ensinado a correr atrás de metas. Dinheiro, status, validação. Mas ninguém te ensinou a construir propósito. E sem propósito, tudo que você conquista se transforma em peso. Um fardo dourado, um castelo vazio. O propósito é o que dá direção à sua dor, é o que transforma sofrimento em significado, queda em impulso, fracasso em força. Quando você sabe por que está lutando, nenhuma batalha parece absurda. O problema é que a maioria vive como espectador da própria vida, esperando um sinal, uma permissão, um empurrão. Mas a verdade é que ninguém vai vir te salvar. O mundo não deve nada a você. A vida não é justa, nem cruel. Ela apenas responde à clareza com movimento. Você precisa decidir. Por que está aqui? Por quem você se levanta quando tudo desmorona? O que faz seu sangue ferver de verdade? Se não souber responder, tudo te derruba. Mas se souber, então nada te para. Quando o propósito é claro, a disciplina deixa de ser esforço e vira devoção. A fé deixa de ser esperança e se torna direção. A dor deixa de ser punição e passa a ser treinamento. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir sobre o que significa ser um bom homem. Seja um. É simples, é direto, é implacável. Porque propósito não se fala,
se vive. E quando você vive com propósito, você deixa de ser levado pelos ventos. Você se torna como uma rocha, firme, silenciosa, mas inabalável. Essa é a quinta chave. Encontre o seu porquê, ou viverá à mercê de qualquer coisa. Disciplina. A palavra que separa homens de meninos, guerreiros de vítimas, líderes de seguidores. Não há força verdadeira sem ela. Você pode ter talento, pode ter visão, pode até ter sorte, mas sem disciplina, tudo desmorona, porque a mente é traiçoeira. Ela quer o fácil, o confortável, o imediato. Ela vai tentar te convencer a parar, a desistir, a se contentar com menos. É aqui que a disciplina entra, não como uma prisão, mas como um pacto sagrado entre você e a sua evolução. A disciplina é acordar cedo quando a cama te chama. É dizer não quando tudo em você grita sim. É repetir o que funciona mesmo quando ninguém está olhando. Você acha que quer liberdade, mas sem disciplina não existe liberdade. Existe apenas escravidão disfarçada de prazer. Você se torna refém das próprias vontades, prisioneiro dos próprios impulsos. Carl Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. E tornar a escuridão consciente exige rotina, exige foco, exige um compromisso diário com aquilo que você disse que queria ser. Disciplina não é rigidez, é autocontrole. É saber que você pode se entregar ao caos, mas escolhe não fazer. É isso que te torna livre. E quanto mais disciplinado você for, mais simples sua vida se torna. Porque tudo se alinha: corpo, mente, ações, palavras. Você começa a caminhar em uma única direção. Essa é a sexta chave. A disciplina é o aço que forja o caráter. Sem ela, sua alma permanece crua. A maioria vive à deriva porque nunca aprendeu a silenciar. Há barulho demais. Lá fora, as vozes do mundo gritam exigências. Aqui dentro, os pensamentos competem por atenção. E no meio disso tudo, você se perde de si mesmo. Mas existe um lugar onde tudo se alinha. Um lugar que não depende de tecnologia, nem de estímulo, nem de opinião alheia. Esse lugar se chama presença. E ele só é acessível quando você aprende a silenciar a mente. Estar presente não é estar parado, é estar inteiro, é estar consciente do que você sente, do que você pensa, do que você está fazendo. Agora, você acha que está cansado por falta de tempo, mas o que te esgota não é o tempo, é o ruído, a confusão mental, a antecipação do que pode dar errado, o apego ao que já passou. Aprenda isso. Sua mente não é você. Seus pensamentos não são ordens. Você é aquele que observa, aquele que escolhe em que pensar. E essa escolha muda tudo. Quando você se torna capaz de pausar, de respirar, de observar o pensamento sem reagir, você acessa um estado onde nenhuma emoção te arrasta, nenhum medo te paralisa. É nesse silêncio que as decisões certas nascem. É nesse vazio que a força interior se reconstrói. Marco Aurélio escrevia em meio à guerra, em meio à peste, em meio à pressão. E ainda assim, ele encontrava tempo para refletir, para se calar, para escrever sobre serenidade. Essa é a sétima chave. No silêncio, a alma retorna ao seu centro. Aprenda a calar e você ouvirá o que realmente importa. Você não é o que sente, nem o que pensa. Você é o que escolhe fazer com isso. Muitos acreditam que precisam se sentir motivados para agir, mas a verdade é o oposto. É a ação que desperta a motivação. A mente se submete ao movimento, o corpo ao comando e o destino à decisão. Existe poder em começar, mesmo sem vontade, mesmo sem certeza. A inércia é vencida com o primeiro passo. Não importa quão pequeno, é o ato de romper a estagnação que muda a direção. Você pode ter medo, pode estar perdido,
Mas se mesmo assim agir com coragem, ainda assim estará moldando o seu caminho. Porque coragem não é ausência de medo, é a decisão de não se render a ele. Você quer confiança? Construa. A cada dia que você age apesar da dúvida, um novo alicerce se forma. E quando olhar para trás, verá que foi justamente nos dias em que se sentia mais fraco, que se tornou mais forte. A disciplina mental também é isso. Levantar-se quando cair. Não uma, mas quantas vezes forem necessárias. Não porque o mundo te aplaude, mas porque sua alma exige isso de você. Carl Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor. Você precisa atravessar o fogo, consciente de que a dor não é punição, mas purificação. Levante, mesmo machucado, mesmo com medo, mesmo em silêncio, porque cada passo adiante é uma vitória contra o que te paralisava. Essa é a 8ª chave. Agir mesmo sem garantia, porque é a ação que molda a alma e transforma o destino. A verdade que poucos têm coragem de aceitar é que a paz não está na ausência de conflito, mas na forma como você o enfrenta. Você pode tentar evitar a dor, a dificuldade, o confronto, mas eles virão. Sempre vêm. A questão não é se, mas quando e como. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, perdas e doenças, mas nunca permitiu que isso destruísse sua serenidade. Ele sabia que a tempestade externa não precisa invadir o castelo interno. Ser forte não é negar a fraqueza, é reconhecê-la, aceitá-la e continuar. É encarar o mundo com os olhos abertos, sabendo que o caos está lá fora, mas a paz pode estar aqui dentro. Você tem o poder de decidir seu estado interno, independente das circunstâncias. Esse poder é a essência do estoicismo moderno. Não se iluda pensando que a felicidade está em conquistar tudo. A felicidade está em resistir, em persistir, em manter-se íntegro. Você não é um barco à deriva. Você é o timoneiro. E quando você assume o leme da sua mente, nenhum vento é forte o suficiente para te derrubar. Essa é a 9ª chave. A paz verdadeira nasce da resistência, não da fuga. Agora você sabe, a jornada é interna, dura e sem atalhos. Você não está aqui para ser fácil, para evitar a dor ou fugir do desafio. Está aqui para resistir, para crescer, para se tornar o que nasceu para ser. Lembre-se, a mente é seu campo de batalha mais importante. Cada pensamento, cada escolha, cada ação é uma escada para a liberdade ou uma armadilha para a escravidão. Não espere que o mundo mude para você. Mude você primeiro. Mude sua forma de pensar, de agir, de sentir, a disciplina, a fé, o propósito, a coragem. Tudo isso é sua armadura. E a paz que busca não está na ausência de dor, mas na capacidade de resistir à dor sem perder a si mesmo. Hoje você tem uma escolha: continuar sendo refém das emoções e das circunstâncias, ou ser senhor da sua própria alma. Levante-se, resista à dor, encontre a paz dentro do caos. Seja implacável consigo mesmo, mas compassivo na sua evolução. Essa é a última chave e a mais poderosa de todas. A verdadeira liberdade é ser dono da sua mente, independente do que aconteça fora dela. Se essa mensagem tocou você, não deixe que fique apenas na sua cabeça. Compartilhe, pratique, viva. Sua transformação começa agora. Se inscreva no canal para mais insights profundos que vão te desafiar a ser mais. E lembre-se, a paz é uma batalha diária. E você já está no caminho certo. Obrigado por ouvir. Até o próximo vídeo.